Maravilha. Convidado. Mariana, boa noite. Boa noite, Gustavo Rabai. Tudo bem? Tudo bom? Tudo bem. Ótimo, maravilha. Bom, eu estava aqui aguardando a sua entrada para a gente fazer as devidas apresentações. Estava explicando o quanto vai ser de utilidade pública essa nossa conversa, o quanto que o pessoal pode tirar de dúvida também, que eu acho que existe dúvida de todos os lados. Então, para explicar um pouco para vocês quem é o Gustavo Rabai. O Gustavo Rabai, ele é um homem mil e uma utilidades, eu diria. Ele é uma referência, para mim ele é uma referência, eu ouso dizer que ele é uma referência em direito digital. Hoje ele tem várias funções, uma delas ele é um sócio fundador de um escritório, o Rabai Paletó Cunha Lima. Ele é também fundador da Compliance Academy, além de professor, além de mentor, ele faz eventos, ele é referência internacional, isso mesmo. Então, quando eu falo que eu ouso dizer que ele é uma referência em direito digital, tudo que hoje está acontecendo no mundo relacionado à internet, à segurança de dados, que é o nosso tema, né? Nosso tema de hoje é segurança de dados, o novo normal. Aí eu pergunto para vocês se não deveria já ser o novo normal, né? Visto que a gente já tem a internet funcionando há muito tempo, e é muito interessante entender dele. Enfim, aí a gente vai fazer as perguntas, eu quero que todo mundo participe também, mas é entender dele aí quais são, primeiro, o que significa LGPD, que se tem dito muito, e também entender por que houve uma postergação aí da implementação para entrar em vigor aqui no Brasil, né? Acho que isso a gente pode começar falando um pouco disso, também explicando um pouco das medidas básicas de proteção. Porque quando a gente fala de proteção, aqui você tem duas frentes muito fortes. Você tem a proteção corporativa e você também tem a proteção física de dados. Então, eu queria que ele falasse para a gente, você contasse para a gente aí, desse um overview do que significa, do porquê dessa postergação aqui no Brasil ainda, e também por que tem essas duas frentes tão fortes, né? Que é do consumidor, né, da pessoa física e da pessoa jurídica. Maravilha, Mariana. Obrigado aí pelo convite. Agradeço em nome da Compliance Academy a todos que fazem a imersão. Estou muito contente aqui de estar com vocês falando desse tema. Sou suspeito para falar porque, assim, você foi muito generosa na sua apresentação. Eu sou nada mais nada menos do que um advogado, professor, empreendedor, que tem bastante curiosidade nessa área. Minha área de atuação primária hoje é a parte mesmo de compliance, de advocacia consultiva, a advocacia corporativa, mas certamente a segurança digital entra como um vetor aí para que a gente possa ter o compliance funcionando bem nas empresas, a governança corporativa e até, eu diria, as estratégias empresariais de uma maneira geral, de uma forma vital. Então, acho que é um tema muito central a questão da proteção de dados, e acrescentaria também essa questão da segurança digital, porque são coisas distintas, a gente vai falar um pouquinho, e aí na LGPD especificamente, né, como você perguntou, a gente está falando da Lei Geral de Proteção de Dados, é a lei número 13.709, de 2018, ela inicialmente estava prevista para entrar em vigor com 18 meses de sua vigência, então, desde o início do ano, supostamente, ela já estaria em vigor, só que aí houve um adiamento, houve uma aprovação de uma lei no transcurso de alguns meses após a sua promulgação, ainda sob o governo Temer, né, o governo do presidente Michel Temer, e aí houve, então, a modificação da estrutura da Agência Nacional de Proteção de Dados, da qual a gente vai falar agora um pouco, que, na verdade, veio na forma de Nacional de Proteção de Dados, mas, na prática, seria uma agência nacional, como ocorre em outros países, como é o caso dos países da União Europeia. E, além disso, também modificou-se a data de vigência, postergando-se mais 6 meses, e aí a gente teve essa data que hoje estaria, então, como a data oficial, que seria o 17 de agosto de 2020. Então, portanto, estamos na iminência, estamos às vésperas da aprovação. Houve ainda 2 outras medidas que tentaram adiamento. Uma delas já foi descartada, que jogava essa vigência para janeiro do ano que vem. Acabou que ficamos só com as sanções
Então, por conta da pandemia, nós teremos as sanções sendo aplicadas apenas em janeiro de 2021, mas a lei já entraria em vigor agora, em agosto de 2020. Mas ainda pende ainda de apreciação pelo Congresso uma medida provisória do governo federal. O presidente da República editou uma medida provisória com a postergação de sua vigência para maio de 2021. Essa medida provisória tem todos os pareceres contrários já e toda indicação aí política de que será rejeitada. Então, a gente tem uma expectativa muito concreta de que essa medida provisória será rejeitada e nós teremos certamente aí a aprovação, né, aliás, a vigência da LGPD agora em agosto, com a postergação da aplicação de algumas sanções apenas para a janeiro do ano que vem. E aí eu diria para você, em complemento, que toda essa, eu diria, essa confusão, essa controvérsia em torno da postergação se dá porque o governo não se preparou para a sua implementação, né? Também os empresários, os órgãos públicos. A lei ela é muito forte. Eu costumo dizer que ela é um misto do Código de Defesa do Consumidor, que é a única lei no Brasil que a gente encontra em todo balcão de loja, né? Todo estabelecimento comercial é obrigado pelo próprio CDC a ter ali o diploma legal, né, disponível para os seus consumidores. E a gente tem também a legislação ambiental, uma legislação muito forte que interessa a todos, mas que não é aplicada ao cidadão comum, não é aplicada de uma forma cotidiana. Então, imaginem que se a gente juntasse o Código de Defesa do Consumidor, com a sua abrangência e eu diria, seu alto grau de aplicabilidade, e a importância de toda a legislação ambiental, num único diploma, que visa proteger a privacidade de dados, visa proteger a segurança da informação dos cidadãos, nós teríamos como resultado a LGPD, porque é exatamente esse modelo que nós temos aí na União Europeia. Então, a LGPD ela anda de mãos dadas com o que os outros países já têm no mundo. Então, a gente está chegando agora no estado da arte da proteção de dados, com, em uma parte, atraso conceitual de 40 anos, em relação à implementação de medidas com atraso de 20 anos. Mas é isso. Eu acho que esse é o start, né, da conversa. Sim. E assim, vamos falar um pouco dessa questão que eu falei, tem a questão para a pessoa física, tem a questão para a pessoa jurídica, e nesse momento que a gente está de pandemia, você tem visto que assim, a utilização de dados na internet pelas pessoas tem aumentado exponencialmente, não só pela pessoa física, mas pela pessoa jurídica, né? Quando você fala em proteção de dados, é uma coisa bastante... Eu diria que é como se você estivesse entrando num desafio e tivesse que sempre degladiar com os hackers e com os haters e com a infinidade de pessoas que conseguem acessar de forma errada, né, de forma proibida, informações suas pessoais, você como titular, informações que você tem e que não deveriam estar disponíveis facilmente numa internet. Então, eu queria que você dissesse como é que você vê, como é que está esse momento, tá? Por conta, assim, primeiro foi postergado, mas as empresas tiveram que colocar tudo para dentro e começar a atender de forma mais assertiva, com o uso da tecnologia, com o uso de dados, com acesso ao consumidor, com acesso aos próprios funcionários, né? Porque o funcionário está dentro da empresa, mas a empresa, de repente, passou a ser a sua casa no momento de quarentena. Como é que você tem visto os desafios das empresas e das pessoas em relação a essa questão da segurança dos dados? Bom, em primeiro lugar, eu acho que assim, a gente está passando por um momento de aceleração da transformação digital. Eu acho que esse é um ponto muito importante para que a gente possa pensar nos temas colocados. Então, nesse momento de aceleração, o que é que a gente está percebendo? Tudo aquilo que ia acontecer, que era inevitável, das empresas se tornarem digitais, ou seja, or your business go digital or you are out of business. É um dos lemas mais ouvidos, por exemplo, no meio corporativo norte-americano e global. Então, ou você vai para a área digital ou você está fora do negócio. Se você não vai ter presença digital, você não vai ter, não vai atingir escala, não vai atingir o consumidor, que é essa geração, né, millennial, que está comprando tudo pelo WhatsApp, comprando tudo pelo Instagram, comprando tudo com um clique, já deixa o cartão lá, não está nem preocupado com fraude, já deixa o cartão lá pré-cadastrado, coloca um cartão virtual, se der problema, depois resolve. Né? Todo santo dia nós temos casos de pessoas que são vítimas de clonagem de WhatsApp, são vítimas aí de fraudes corporativas,
Nós temos casos aí dos mais diversos, e aí envolvendo questões mais delicadas, mesmo no mundo da gestão de riscos, né? Que é esse mundo que a gente vive, gestão de risco, gestão de crise, e a gente percebe que a relação do brasileiro com os dados e com as informações, ela não é bem resolvida. Então, começa daí. Né? A gente não tem essa cultura da privacidade, a gente não tem uma concepção, né, de guardar aquilo que é relevante. Então, muitas vezes, a gente não gostaria que o vizinho do lado, o vizinho de baixo, o vizinho do condomínio, ele soubesse algum detalhe da sua vida particular, algum hábito seu, porque você evita, né, algum constrangimento, o pessoal fala muito. Então, isso é uma coisa comum. E, provavelmente, você, ao mesmo tempo, você não precisa trancar a sua porta de casa. Você se mora num condomínio seguro, você deixa a porta de casa aberta, você deixa a porta do quarto aberta. Agora, imagina que, se você não quer que o seu vizinho saiba alguma coisa da sua vida privada, você começa a espalhar e começa a deixar rastros de tudo que você faz pela internet, nas mais diversas aplicações, isso já é em si uma contradição. E a segunda contradição, para você entender a gravidade da coisa, é que se você deixa a sua porta de casa aberta, se você deixa a porta dos quartos abertas, porque não há risco nenhum, você não faz, por outro lado, a mesma coisa em relação às suas senhas, em relação às suas caixas de mensagens privadas, né? Os mensageiros instantâneos, o WhatsApp. Então, a gente tem muito mais hoje em dia um cuidado com a nossa persona digital, mas, paradoxalmente, nós não temos cuidado com a nossa privacidade de dados em se manter nessas redes sociais. Então, é uma coisa meio maluca que os europeus já estudam isso há bastante tempo, né? Eu diria desde a década de 90. Aqui no Brasil nós temos pessoas que são referência no mundo todo, que também estudam isso, e eu faço questão de citar sempre o nome do Danilo Doneda, mais recentemente a Laura Schertel, agora mais, né, na era já da LGPD, com o Fabrício Mota, o Matheus Passos, Daniel Sibili, muita gente boa, né? Muita gente boa, o Caio César de Oliveira, o Bruno Bione, Marcílio Braz. Então, hoje em dia já existe aí, né, uma comunidade de profissionais voltada para o tema privacidade de dados. Olha que incrível. Já existe até uma associação internacional, né, do qual a gente faz parte, chamada International Association of Privacy Professionals, o IAPP. Então, já existe um grande universo, um grande mercado. Então, eu diria hoje para o estudante de Direito que está fazendo faculdade, ao invés dele ser advogado consumerista, advogado trabalhista, advogado que vai concorrer com uma multidão, concentre-se numa área dessas nova, em que os ganhos são reais, os ganhos são muito bons. A gente tem hoje, pelo menos na realidade de São Paulo, valores muito interessantes de remuneração inicial, e é um profissional que trabalha com consultivo, ele trabalha com compliance, ele trabalha integrado com o pessoal de TI, de RH. Então, as aprendizagens, as trocas são muito valiosas para o crescimento profissional, e a remuneração é mais interessante do que um trabalho num contencioso de um grande escritório, de um departamento jurídico, sem ter toda aquela dificuldade de você despachar processo em tribunal, de peticionar, de trabalhar com audiência. Então, é um universo muito rico que se abre. E a lei, ela é feita para o cidadão, tá? A lei é feita para o cidadão. Ou seja, a lei não foi feita para as empresas. As empresas estão na mira, na alça da mira da lei. E não somente as empresas, os órgãos públicos também. Porque a Lei Geral de Proteção de Dados também se aplica aos órgãos públicos. E os órgãos públicos não estão preparados. O próprio governo federal não criou a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né, conforme previsão da própria lei. Estamos na iminência da lei entrar em vigor e nós não temos a ANPD, que funcionaria como uma agência reguladora. E temos ainda um órgão consultivo, que é o Conselho Nacional de Proteção de Dados, do qual o Doneda, que eu acabei de citar, e o Fabrício Mota, já foram indicados, respectivamente, pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, e, no entanto, não houve a indicação dos outros membros que vêm do Poder Executivo, representantes de diversos segmentos. Então, eu diria que nós estamos órfãos. Enquanto os governos passados eles foram omissos, nós perdemos por WO, nós estamos perdendo agora, talvez por algo pior do que uma omissão, mas talvez por vários gols contra. E a gente pode falar um pouquinho desses gols contra sem ideologização, sem nenhuma polêmica em relação a partido político, a posição política. A gente falando de forma muito técnica o que está acontecendo, a rigor,
por parte de decisões do Supremo Tribunal Federal e do olhar também atento dos especialistas. Então, se 50 mil especialistas do Supremo Tribunal Federal estão criticando, então, pelo menos, a gente tem que ouvir. A gente pode até não concordar, mas a gente tem que ouvir o que os especialistas estão falando. Sim. Queria que você falasse um pouco de um caso que é um pouco polêmico também, que é a questão dos vazamentos de dados das CNHs. Houve esse vazamento de dados, essas informações da CNH das pessoas, né, dos brasileiros. Eu queria que você falasse um pouco como é que esse tipo de situação ainda acontece e o que as pessoas podem fazer. Tem alguma coisa que elas possam fazer para se prevenir, ou você acha que isso realmente não está na alçada da pessoa física? Como eu estava falando há pouco, a gente não tem muito cuidado com os dados. Os dados já estão todos aí. Tá? Uma questão assim, muito delicada é a questão do reconhecimento facial, por exemplo, e dos dados biométricos. Então, só para você entender, existem as sanções na LGPD por violações de proteção de dados. Uma hipótese seria o vazamento de dados. Existe também o caso de, por exemplo, tratamento de dados pessoais, quando você cede os seus dados para uma finalidade e a finalidade ali ela foi desvirtuada, ou a pessoa enriquece os dados que você tem, coletando informações de terceiros a seu respeito, e aí cria um banco de dados para uma utilização indevida, desvirtuando o interesse legítimo, né, de quem vai ser o controlador desses dados. E aí existem também os casos de hacking, né, de cyberterroristas, cybercriminosos, cyberativistas. E quando a gente fala de vazamento de volume de dados, né, uma grande massa de dados, por trás disso estão grandes corporações, indústria, de uma maneira geral, e governos, né, com interesse político. Então, assim, qual o grande problema dessa notícia que saiu agora esses dias, falando aí sobre essa questão do vazamento de dados? O que houve, na verdade, foi que houve um vazamento de informações para a imprensa, né, para vamos dizer assim, um investigativo, né, para um jornalista investigativo, que já deu alguns furos globais, mundiais, e já, inclusive, ganhou o prêmio Pulitzer, né, mais conhecido como Glenn Greenwald, do The Intercept. E o pessoal do Intercept, eles conseguiram criar aí uma matéria, eles conseguiram elaborar uma matéria no qual se demonstra de forma muito fidedigna que a ABIN, Agência Brasileira de Investigação, de Inteligência, desculpem, ela estava coletando informações, estava tentando obter informações de forma contínua do SERPRO, que é o Serviço de Processamento de Dados da União Federal, a respeito das CNHs dos cidadãos brasileiros. O SERPRO, ele tem bancos de dados muito valiosos, como, por exemplo, o banco de dados, eles têm, ou eles mantêm, ou eles têm acesso a banco de dados como o DataSUS, da Previdência Social, o banco de dados do Sistema Único de Saúde, do DataPrev, da Previdência Social, do Denatran, e aí também os dados, portanto, do Denatran, os dados das CNHs. Então, o que acontece? Nesses dados das CNHs, assim, são documentos que têm fotos, e aí, portanto, você teria a questão do dado biométrico, né, que é o rosto da pessoa, que são dados pessoais. Por exemplo, cor do cabelo, cor dos olhos, biotipo, a sua voz é um dado biométrico, as suas digitais, tá? E aí também o seu formato facial para fins de rastreamento, de escaneamento digital facial 3D. Além de nome, CPF, endereço. Então, a CNH tem basicamente tudo isso, ainda por cima tem a foto. É um dos documentos com fotos mais requisitados. E por que essa matéria é uma matéria importante do Intercept? Independentemente de problemas ideológicos, né, de quem tem reserva com eles, por conta da Vaza Jato, por conta de outros casos, bom, o Glenn Greenwald ganhou o prêmio Pulitzer porque ele deu o furo do problema de surveillance, né, de vigilância, da invasão da privacidade dos americanos e do resto do mundo por parte da NSA, da Agência Norte-Americana de Segurança. E aí é o famoso caso Edward Snowden, né, que gerou filme, documentário, série, livros, e inclusive um prêmio Pulitzer para o próprio Glenn Greenwald. E o SERPRO, ele já esteve envolvido, esse serviço de processamento de dados, ele já é objeto de investigações por parte do Ministério Público do Distrito Federal, que detém uma das poucas unidades de investigação de crimes digitais, rigorosamente falando, então, sobretudo em violação da privacidade no Brasil. Então, o Frederico Seroy Meinberg, que é o procurador lá do DF, ou promotor de justiça do DF, que coordena essa unidade, ele fez um trabalho brilhante e conseguiu se detectar que no SERPRO havia negociação, havia cessão
ou pelo menos algumas irregularidades, se não chegou a provar o que houve, mas apontou-se algumas irregularidades dessa disponibilização de dados pessoais dos usuários para terceiros. E isso é muito perigoso. Isso nos aproxima muito, sabe de quem? Para a gente polemizar um pouco, para a gente apimentar. Não, tem bastante coisa, assim, para falar. Da China comunista. Sim. A gente fica parecendo... Porque assim, por exemplo, o que está acontecendo na pandemia agora? Já entrando também em outra polêmica. Sim. Ninguém sabe do que acontece. Tá todo mundo consegue um tiroteio. Os médicos têm dúvidas, a comunidade científica tem dúvidas, os políticos têm dúvidas, a OMS tem dúvida, e o povo fica como? Sim. Então, e os dados que chegam para a gente não consegue ter certeza se as informações que estão chegando para a gente são fidedignas, não são, se essas informações... como é que há o controle desses dados? Isso é uma coisa que eu sabia que isso podia gerar até uma polêmica, e é mesmo. A gente está falando de informações que hoje é difícil você dizer, tá, tem tantos curados, mas será que existe? A pessoa pode ficar doente de novo? Será que quem é assintomático, assim, efetivamente ninguém sabe o que está acontecendo. E eu acho que essas incertezas das informações que estão sendo colocadas também, fica muito difícil você saber se a gente não atingiu o pico, se o pico ainda vai ser atingido por conta desses dados mesmo. Então, queria que você falasse um pouco disso, aproveitando aí o gancho, já que a gente está falando da pandemia. Isso é um tema bastante complexo, né? Porque cada mídia fala uma determinada coisa, e a gente sabe que a gente está falando de proteção de dados, de informações que são super importantes a gente ter acesso, né? Para a gente poder se proteger. Como é que você está vendo essa questão aí de dados que passam diferentes, de números diferentes que passam na mídia sobre os curados, sobre os novos casos, sobre a Covid-19? Bom, eu não sei se eu sou a pessoa mais qualificada para falar sobre isso, mas falando sobretudo em relação ao trabalho que a gente faz na Compliance Academy, que é muito mais voltado para o meio corporativo, a gente sempre procura orientar as empresas para que elas instituam um comitê de crise, ou se não for o caso de crise, a organização, ela trabalha de forma leve, enxuta e muito organizada, tem um grau de maturidade muito bacana, tem um compliance eficiente, tem um número de colaboradores, né, que não gera problemas, seu segmento. A gente sugere que crie realmente um comitê de enfrentamento da Covid-19 e invista muito em responsabilidade social. E aí é preciso fazer uma filtragem das informações que chegam, porque a própria ONU, as Nações Unidas e os especialistas estão alertando para um problema colateral, um efeito colateral desse excesso de informações, que aí dá um tema de uma outra live maravilhosa, que seria o problema da infodemia. Né? A gente está tendo uma epidemia de informações e a maior parte delas, né, que seriam informações, eu acho que não muito confiáveis, né, para a gente não falar outra coisa. E aí até algumas delas se colocam no grau de desinformação, que são, na prática, as fake news, com um agravante, né? Um agravante. As fake news, elas hoje são um problema social muito forte, porque sempre estão acompanhadas de quê? De uma segunda intenção. Ou seja, mesmo as pessoas que elas sabem que aquilo é mentira, aquilo que está sendo divulgado é notícia falsa, elas continuam fazendo porque elas querem mostrar o seu ponto. Então, as pessoas dizem, não importa que é mentira, eu quero simplesmente dizer, a hidroxicloroquina é boa ou é ruim. Não importa, eu tenho o meu time, eu estou torcendo pelo meu time, então eu vou falar como torcedor. E aí faz uma seletividade, né, uma cegueira deliberada em relação a algumas reportagens, algumas matérias, alguns estudos científicos. Mas a gente está numa situação que, como a gente diz aqui no Nordeste, é de vaca desconhecer bezerro. Né? A gente não sabe o que finalmente é verdade. Então, o filtro tem que ser muito mais apurado. Tá? Então, por exemplo, a gente tem que ter cuidado, sobretudo, com a qualidade das fontes, o tempo de maturação dessas fontes para que elas possam ser checadas. A gente está vendo, por exemplo, nas últimas horas, dois recuos bastante comprometedores da posição oficial da OMS. E a importância da OMS nesse contexto global é desconhecido do grande público. Porque a OMS ela não é somente uma agência internacional, ela não é somente um organismo internacional. Ele é o único órgão de cooperação técnica internacional que nós temos presentes em todos os países, integrando o sistema das Nações Unidas. Isso não é pouco, isso é muito. Mas a OMS não é um organismo fácil, não é um organismo
simples, não é um organismo pequeno, é um organismo grande. Eles podem não ter um grande orçamento, isso é um problema, mas eles têm uma relevância muito grande. Nas últimas horas, nós tivemos notícias de que eles estão reconhecendo um erro catastrófico numa série de estratégias e numa série de temas, né? Uma série de decisões políticas e de informação a respeito da crise sanitária. E, por outro lado, eles já recuaram. Agora acabou de sair uma matéria do New York Times dizendo que a OMS está recuando do recuo, né? Ou seja, aquela história que estava circulando de que é raro o contágio de pacientes assintomáticos, né, de Covid, já não é bem assim. Ou seja, a gente não sabe realmente no que acreditar. Então, tem que ter muita precaução, se agir com muita parcimônia, né, se agir com muita pesquisa. E, assim, a pessoa comum não vai conseguir fazer essa filtragem de forma tranquila, tá? Eu digo isso porque eu não consigo, eu não conheço muita gente que consegue. No domingo, eu participei de uma live para falar sobre o lockdown aqui na Paraíba, com diversos colegas advogados, com empreendedores e, sobretudo, com médicos muito conceituados, que estudam o tema há bastante tempo, inclusive imunologistas. É um médico em particular que ele tem uma visão muito apurada de tudo, porque ele tem muito tempo. Ele é um médico que hoje praticamente ele não perde tempo com o dia a dia. Ele é um médico que é pesquisador e investe em novas tecnologias, né, de saúde. Então, ele tem muito tempo, ele fica 24 horas pesquisando, e aí eu sempre tento me alimentar dessas fontes que eu considero mais seguras ou, pelo menos, mais informativas, mais elucidativas. Mas eu garanto a vocês que eu posso estar completamente enganado. Por quê? Porque esse próprio médico, que eu considero um dos atores principais aí nesse momento, ele já afirmou que nem os médicos sabem o que dizer. A única coisa que os médicos podem dizer com certeza sobre a pandemia é que, nesse exato momento, o uso da máscara deve ser obrigatório para todos. Porque o dano colateral com o uso da máscara é mínimo. Ninguém vai sofrer nada com o uso da máscara. Os profissionais da saúde usaram a vida inteira, usam a vida inteira. Verdade. Na Ásia, culturalmente na Ásia, né, em alguns países do leste europeu, toda vez que há alguma epidemia, algum surto mesmo de gripe, né, as pessoas usam a máscara sem tabu. Aqui parece que ainda no resto do mundo ocidental é um tabu usar máscara. Mas, assim, qual o dano colateral? Nenhum. Mas o lockdown pode fazer muito mal à economia e pode fazer muito mal também à saúde mental das pessoas, pode fazer muito mal à saúde de maneira geral, porque as pessoas evitam procurar o serviço médico para não contraírem a doença, procuram não sair na rua para fazer um exercício físico e acabam tendo excesso de obesidade. Então, os efeitos colaterais do lockdown, eles estão aí. Sim, não há evidência científica que o lockdown ou que o confinamento mais aprofundado ele dê resultados. Também não existe evidência científica se esses protocolos de tratamento com algumas drogas, ivermectina, cloroquina e blá, 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 eles funcionam. Né? Mas, assim, na dúvida, você obviamente vai querer tomar, desde que o médico prescreva e ele diga do caso concreto. E aí vai ser uma coisa mais individualizada. Mas mesmo aqueles que são defensores desse tipo de protocolo reconhecem que as evidências científicas elas ainda são insuficientes para que a gente possa afirmar quando é que a gente vai sair dessa. Né? Então tem que ter cuidado mesmo com essa infodemia. E aí eu chamo a atenção mais uma vez para essa questão do reconhecimento facial. No governo chinês, houve um grande sucesso no enfrentamento da crise, porque os cidadãos lá, eles não têm privacidade, eles nunca tiveram. É um partido comunista, é um partido único na China, é um partido que controla cada cidadão, todos e cada cidadão. A gente está falando de uma das maiores populações do mundo, e eles tentam estender isso até territórios como Hong Kong, que seria uma região administrativa autônoma, e por isso criou-se um conflito muito forte lá em Hong Kong recentemente, né? E todos os rostos estão em bancos de dados, sendo controlados, a geolocalização de cada pessoa está lá, que nem naquele episódio do Black Mirror, aquele lá, Free Fall, que é o episódio que a moça ela está lá pedindo pontos, né, que as pessoas deem likes para gerar pontos para que ela possa ter uma vida social intensa, ela possa viajar, possa obter crédito, possa frequentar as melhores festas. Isso já acontece na China desde 2018, 2019. Né? Então, o Partido Comunista conseguiu mapear todo mundo. Então, veja o lado bom. Eles sabem onde é que está fulano de tal, que é o paciente X, que é sintomático e que está transmitindo. Eu não quero isso para o meu país, eu não quero isso para o mundo. Eu acho que esse não é o caminho. Então, assim, a privacidade ela é um bem muito mais caro do que a questão sanitária presente.
porque mais cedo ou mais tarde ela vai ser controlada, ou por imunização da população, né? Eu não estou torcendo para que ninguém, enfim, sofra com a doença, né? Tem que deixar isso muito claro, mas querendo ou não, pela lógica, é uma questão de tempo, né? Eu quero até deixar aqui público registrado que eu passei por um susto muito grande. Meu resultado, o primeiro resultado para a Covid deu positivo, só que já indicando que eu teria anticorpos, né, positivo para IgG na sorologia. Minha esposa, por outro lado, deu positivo para IgM, ou seja, ela não estaria, então, imunizada, ela teria, então, a doença, a infecção corrente. A gente foi fazer retestes, e nos retestes, então, que a gente fez, deu tudo negativo. Então, além de toda a informação que é gerada, nossa informação gerada pelos laboratórios, no nosso caso particular, ainda tem muitos falsos positivos e falsos negativos. Exatamente. Então, tem que ter muita calma ao lidar com todas essas questões que são realmente muito delicadas. Porque a tendência, geralmente, é a pessoa entrar na internet e procurar informação. E aí, quando você fala dessa infodemia, você tem mesmo um excesso de informações e, às vezes, muitas informações que são truncadas e que não deixam isso de uma forma clara para as pessoas, e a pessoa acaba sendo levada a uma fake news, né? Então, acho que isso é um ponto bastante interessante. Uma coisa que eu vejo ainda, a gente estava falando da tendência, né? De como vai ficar isso, a adesão a essa segurança de dados aqui. Eu sei que fora do país é muito mais evoluído, né? Não sei se você consegue passar para a gente alguma informação de dados de como que é isso fora do Brasil e em comparação com o Brasil. O Brasil eu sei que está bem atrás, mas eu pergunto isso porque a gente está falando de dados que estão expostos aí na internet, de informações que acabam chegando, sendo geradas de empresas, né? Os famosos mailings que as pessoas compram, né? Que as empresas compram, e aí, de repente, seu telefone de casa toca. Então, a operadora de telefonia tem informação sua, ela sabe que você não tem você é assinante de um outro pacote, ela liga para você para vender. Como é que a gente está aí? Você vê isso como um grande ainda abismo entre a realidade fora do Brasil com o Brasil em relação a essa exposição de dados? Sim, sim. Eu vejo que há uma grande sincronia do Brasil em relação a outros países, em relação à realidade global. Mas antes de falar esse tópico, eu queria só dizer para o pessoal que eu estou aqui de olho na tela e não estava vendo quem estava entrando, quem estava comentando, e eu estou aqui no outro celular vendo que tem muita gente comentando aqui nossa live. Mas é porque na minha tela aqui, do que está transmitindo, travou. Por alguma razão não estão chegando os comentários, não estou chegando nada. Então eu vou ficar de olho aqui no outro celular para quando vocês fizerem alguma pergunta. A Mari também pode habilitar aí quiz and A's, né, questões e respostas, que eu terei maior prazer aí em falar. Mandando já um abraço aí para minha amiga Elaine Meirelles, lá de Manaus, que ela sempre está presente em todas as atividades da Compliance Academy, da Legal Mind, do Time Thinkers e de todo mundo que faz parte do ecossistema criativo do direito e aí que estuda também forte compliance, LGPD. Né? Então, obrigado aí pela presença de vocês. Arthur Tavares também, que é um querido amigo. Então, tem muita gente boa que eu estou vendo aqui. Raíssa, que é da Inobras. Raíssa e Davi, o esposo dela, são grandes referências nessa parte de segurança digital. Então, um público muito qualificado que me ajudará até a corrigir algum eventual equívoco aí que eu, porventura, venha falar. Mas, respondendo a sua questão, a gente está numa sincronia que eu acho que é difícil da gente conseguir contemporizar. Por quê? Porque é cultural, certo? É um problema basicamente cultural. A gente tem um problema de grande repercussão, que é a entrega dos nossos dados de uma forma meio que leviana para o serviço. Vou dar como exemplo o Google. Tá? Eu gostaria de falar de todos, eu gostaria de falar mal de todos, mas eu não vou conseguir falar mal de todos. Eu quero dizer que todos pecam pela falta de transparência na utilização dos nossos dados. Tá? Mas eu vou pegar o caso do Google porque ele é emblemático. Eu vejo muita gente esclarecida, muita gente com grande nível de conhecimento, falando, por exemplo, que é grata ao Google porque o Google oferece o Hangout Meets gratuitamente, porque oferece o Gmail gratuitamente, o Google Classroom gratuitamente, o Google Maps, oferece até o Android, o próprio sistema operacional gratuitamente, mas aí as pessoas se esquecem que o Google não está dando nada de graça. Sim. O Google, na verdade, está coletando dados pessoais
de uma forma muito barata, né? Praticamente de graça, Sim. de todo mundo, e esses dados são muito valiosos. Só para vocês terem uma ideia, hoje a gente está falando de dados, né? Que o David Buckingham, que é um grande pesquisador nessa área de privacidade, falou se tratar do novo petróleo. Então, dados hoje têm um valor superior ao valor do petróleo. Então, quando você fala em dados, a gente tem que pensar que quando a gente reúne grandes bancos de dados, por exemplo, o caso da medida provisória 954, que foi suspensa a eficácia pelo Supremo Tribunal Federal. É uma medida provisória que o presidente editou recentemente, em abril, e no qual ele pretendia que as empresas de telefonia elas entregassem todos os dados dos usuários, nome, CPF, número de telefone, endereço, para o IBGE, para fins de recenseamento por meio digital. Imagina se esse banco de dados, se o IBGE não tem segurança de informação suficiente para proteger esses bancos de dados. Então, um malfeitor, alguém com segundas intenções, algum criminoso, poderia ter acesso aí fácil a todo o banco de dados de todas as empresas de telefonia celular, de todos os usuários do Brasil. Tá? Então, essa questão da CNH, que envolve aí, né, sei lá, 36% da população brasileira, né? E essa questão da telefonia são exemplos graves de como nossos dados estão aí facilmente. Sim. E aí, na Europa já existe desde 96 a diretiva da União Europeia, nos Estados Unidos desde os anos 80 há uma preocupação muito grande com isso. Conceitualmente falando, nós temos nos Estados Unidos, desde o final do século XIX, o The Right to Privacy, como um dos temas fundamentais, né, o direito à privacidade, o direito de ser deixado em paz, o direito de não ser importunado. E a partir da década de 80, né, portanto, há quase 40 anos, na Alemanha, por conta de uma decisão do Tribunal Constitucional Federal da Alemanha, nós temos o chamado princípio da autodeterminação informativa, que passa a ser incluído na Lei Geral de Proteção de Dados. Então, pela primeira vez na história, nós temos uma nova dimensão dos direitos da personalidade, que é o direito de alguém ser titular dos seus dados e requerer a correção da informação, quando ela estiver equivocada, ou a suspensão do uso daquela informação, ou simplesmente a eliminação. E ainda pode haver a revogação do consentimento, que deve ser expresso, para que a pessoa possa utilizar, para que uma empresa ou o governo possa utilizar aquela informação, tá? A menos que seja um caso de interesse legítimo, quando, por exemplo, o fisco precisa do seu CPF para emitir ali uma nota fiscal, né? Precisa do CNPJ da empresa. Então, a gente está vivendo um momento, uma era de transformação, ou uma transformação de uma nova era, né? Ou seja, a gente está talvez mudando para uma nova era, que é a era no qual nós teremos pela primeira vez os direitos aí da privacidade conceituados, devidamente delineados, e o Supremo Tribunal Federal decidiu agora no final de abril, nesse caso da MP 954 que eu acabei de falar, que nós temos um direito fundamental à autodeterminação informativa, como na Alemanha no início dos anos 80. Então, há um descompasso, mas a gente está chegando lá. E aí, só para completar a informação, na Europa, nós temos em vigor, desde o dia 25 de maio de 2018, a GDPR, a General Data Protection Regulation, que é o GDPR, a legislação, né, que seria equivalente à nossa LGPD lá. Cada país da União Europeia tem sua unidade de supervisão, tem sua agência de supervisão nacional, né, tem seu órgão de supervisão. Né, no caso da França, muito famoso o CNIL, no caso do Reino Unido, o ICO. E aí a gente tem já uma experiência nesses últimos 2 anos de como a GDPR foi aplicada lá. E a gente sabe mais ou menos que página a gente está no Brasil. A gente está na página na qual ninguém está preocupado com isso ainda, por mais que a gente já tenha essa lei na porta para entrar em vigor. E nós sabemos que vai ser um calvário grande para a sua implementação. Mais ainda, né, é que a gente sabe também que não é uma coisa do outro mundo, não é rocket science, tá? Sim. Mas também não pode ser como o general Augusto Heleno, que vai lá e publica seus dados sensíveis, seus dados do exame médico lá, e aí o pessoal vai e faz um monte de algazarra com ele. Né? Então, acho que é mais ou menos isso. Não é CSI, não é CSI, mas também não é GSI, né? Não pode ser a GSI. Exatamente. A gente vê muito essa questão da, assim, as pessoas publicam, há não sei quantos anos atrás, publicaram uma informação ou saiu isso na internet e aquilo é repostado. É como se aquilo fosse uma sombra na vida da pessoa. Informações que são vazadas ou que surgem na internet, eu acho que assim, a geração mais nova é muito mais suscetível a isso, porque por ter todos esses acessos, até mais essa geração mais atual do que a geração que eu passei, que não tinha internet, não tinha acesso a essas informações, né? Mas o que eu vejo muito, aí olhando um pouco também para a questão das empresas,
Com essa questão de dados, de proteção de dados, existe, infelizmente, muita fraude que acaba acontecendo dentro das próprias empresas e, às vezes, com a anuência de alguém dentro da empresa. Quando você fala em compliance, em trabalhar com essa questão de gestão de risco, você tem N situações às vezes, de auditoria para fazer esse acompanhamento. Isso tem mudado no comportamento das empresas com essa preocupação maior de proteção de dados ou não? Você acha que e vão surgindo fraudes novas em relação ao mercado corporativo? Como é que vocês têm visto isso? E como vocês conseguem apoiar as empresas que hoje, de dentro de casa, não conseguem ter um compliance tão efetivo em que ela consiga cobrir todos os lados? Porque você tem sempre aquele que acaba escapando dos seus olhos. Como é que vocês lidam com isso? A situação das empresas pode ser resumida numa frase do Jack Welch, né, que eu gosto muito. Quando o mercado lá fora estiver num ritmo mais intenso do que a sua empresa, o fim está próximo, né? Então, sem querer fazer nenhum terrorismo, mas assim, as empresas elas estão jogando no ralo não somente seus ativos tangíveis, né, seus bancos de dados, não estão apenas jogando talvez aí valores concretos por conta de indenizações, por conta das consequências que podem surgir da aplicação da legislação, mas sobretudo estão arriscando a sua reputação. Então, na era digital, o CEO está nu, né? Não é o rei que está nu, é o CEO que está nu. Então, ele não pode mais arriscar. Da área de onde eu venho, que é o compliance 1.0, ou compliance, vamos falar assim, mais tradicional, que é o anticorrupção e o antifraude, o que acontece é que as empresas elas deixam para um momento já pós-crise para adotar as medidas que deveriam ser preventivas, né? E aí, às vezes, é muito tarde. Então, isso também acontece no campo da gestão de risco cibernético, da gestão de risco digital. E aí eu queria deixar claro que são duas coisas distintas, né? A gente está falando, então, de Lei Geral de Proteção de Dados, né, que protegem os dados dos titulares, que são pessoas físicas necessariamente, podem ter seus dados aí afetados por pessoas jurídicas de direito público ou privado, pode ter um caso de vazamento, né? Um caso de compartilhamento indevido, um caso de tratamento indevido, de guarda indevida dos dados, de coleta indevida, mas tem também os casos em que esse vazamento, né, ele pode ter sido ocasionado por uma falha de proteção, uma falha de segurança. Então, as empresas elas têm que ter uma estratégia de segurança da informação. É outro tema. A gente vai tratar esse tema como InfoSec, tá? Ou seja, Information Security ou Cyber Security, como alguns preferem. Só que Cyber Security tem uma outra implicação, tem uma outra entonação. Então, é a questão mesmo da informação, e não importa se que ela é digital, tá? Isso é muito importante. Se for uma anotação num papel ou alguma coisa que está por escrito num suporte físico, isso pode afetar, isso pode comprometer a empresa. Pode ser uma conversa pessoal do seu funcionário revelando ali um segredo empresarial. E aí a gente sabe que a sabotagem corporativa é uma realidade das empresas. Muita gente me vê falando, aí acha assim, Rabai está em outro mundo, porque Rabai está falando de sabotagem de corporação, isso é coisa de cinema, coisa de novela. Não, gente, isso acontece todo santo dia. Você abriu hoje um negócio, sei lá, uma barraca de água de coco. Aí chega uma pessoa e diz, poxa, estou sabendo que o carinha ali que abriu a barraca de água de coco, ele está faturando mais do que muita empresa por aí. Por aí que eu vou fazer uma estratégia para estrangulá-lo, para asfixiá-lo e tomar o mercado dele, né? Eu vou fazer isso como, né? Sabotando. Então, a sabotagem existe hoje no campo digital, no campo da informação, de uma forma muito mais intensa, porque hoje os dados e as informações são uma moeda corrente muito valiosa. Sim. E aí a gente tem que ter um cuidado muito grande com a porta de entrada, a porta de saída das informações e com o ciclo de vida dos dados e das informações, né, no mundo empresarial. Ou seja, tem que ter cuidado com a questão da proteção de dados, a proteção de privacidade do teu consumidor, do teu colaborador, né, o teu empregado fica realmente sob a sua guarda, e aí a responsabilização na LGPD também é de acordo com o trabalhador, e tem a questão mesmo da segurança da informação, porque isso pode afetar a saúde da empresa de uma maneira geral. Então, por exemplo, nós temos casos não somente de vazamento de dados, como de roubo de identidade, né? Nós temos casos de sabotagem que são para facilitar
negociações empresariais e para comprometer, por exemplo, a saúde de uma empresa ou, por exemplo, a viabilidade de um M&A, né, de uma fusão e aquisição, as transformações societárias, o acordo de sócios. E também nós temos aí situações assim que são cotidianas. Já não vou falar aqui nada do outro mundo. Sequestro de dados. Sequestro de dados. Uma empresa que não tem um bom nível de governança corporativa, não tem um bom nível de governança de dados, não tem planejamento estratégico, não trata bem o pessoal da TI, né? O profissional de TI, às vezes é o cara da TI. Né? A gente fala assim, né? Sim. Aqui no Nordeste a gente usa muito esse termo, menino da TI, a menina da TI. Né? Assim, a gente inferioriza, né? Isso é muito complicado, viu, gente? Porque são as pessoas que você está pagando, tá pagando ali subsalários, né? Então, assim, low wages, né? Assim, subsalário. E essa pessoa tem acesso a informações privilegiadas, informações Sim. que podem comprometer a empresa. Né? Imagina que essa pessoa, se não gostou do que você falou, você tratou mal alguém, essa pessoa pode aprontar com você. Eu cito sempre que os nossos consultores de segurança digital, eu não vou falar aqui o nome para não incorrer em nenhuma injustiça, mas eles sempre falam, o antigo policial, o bad cop, o antigo policial bandido, que colocava droga na mochila de alguém para incriminar, hoje é a pessoa com conhecimento de informática, que não precisa ser o profissional de TI, qualquer pessoa com conhecimento de informática, que coloca arquivos comprometedores num computador, no servidor de alguém, para chantagear depois. Né? Ou então sequestra os dados, né? O ransomware, que é uma coisa muito comum. Mas aí, você sequestra os dados da empresa, travou lá com uma senha, o cara tem que te pagar, né? Um resgate. Ou então você simplesmente quer só prejudicar a pessoa, coloca lá vídeos e imagens de pedofilia no servidor ou no computador de alguém. Nossa, isso vai ser um problema. Até você explicar e provar que você não tem nada a ver com isso, vai ser uma grande confusão. Então, valorizem os profissionais de TI, valorizem os gestores de projeto, de planejamento estratégico para a segurança digital, porque eles são muito mais importantes do que as outras áreas, pelo menos nesse momento agora que está todo mundo no home office, todo mundo está passando pela transformação digital. Eu falei, viu, Mari? Eu me empolgo aqui se você não me controlar. Não, mas ó, eu posso falar, a gente não tem muito tempo, a gente tem 10 minutos, mas assim, eu tenho muita coisa para perguntar ainda. Eu queria aproveitar esse gancho dessa questão do sequestro de dados ou de informações. Como que... por que demora tanto para a pessoa conseguir se livrar de uma situação dessa? Eu vou dar um exemplo. A pessoa que tem um documento clonado, sei lá, uma CNH clonada, ou a pessoa que tem um documento de carro, como se aquele carro fosse dela, e começa a ter um monte de multa no nome da outra. Por que isso demora tanto para ser resolvido? Por que a pessoa tem que demorar? Às vezes ela tem que pagar um preço que demora mais de um ano para conseguir provar que não é ela que está fazendo essas transações ilegais. O que acontece que demora tanto para a pessoa física conseguir ter paz em relação a esse tipo de vazamento de dados? É a falta de estrutura mesmo do setor público, né? E a falta também de mecanismos preventivos, né? Geralmente as pessoas não consultam um advogado antes de acontecer o problema, né? Sim. E também um consultor de TI, as pessoas que trabalham com essa área de segurança cibernética, segurança digital, elas são muito importantes nesse momento, sobretudo de aceleração da transformação digital. Então, a gente está num ritmo mais rápido, esse ritmo tende a se intensificar. A gente está vendo agora muita troca de documentos de CNH, documentos pessoais, RG, CPF. Você está cadastrando todos os novos serviços aí que demandam uma comprovação da sua identidade por meio dos seus documentos digitalizados, e eles estão trafegando, assim como também sua biometria está trafegando. Então, quem deterá esses bancos de dados vai poder tirar um proveito indevido muito forte. Então, a gente pode dizer que nós estamos, de certa maneira, descobertos, certo? Agora, o que acontece, por exemplo, se você tiver o seu WhatsApp clonado hoje e uma pessoa pedir uma transferência, né, o malfeitor, né, o hacker, o presidiário, né? Vamos Isso aconteceu comigo, tá? Você está citando um exemplo que já aconteceu comigo e não faz muito tempo. Aconteceu ontem com uma querida amiga, né, que é advogada também, e a primeira pessoa que a avisou fui eu. Quando eu vi aquilo ali, eu achei muito estranho,
Mas aí ela teve uma grande felicidade de, por exemplo, ela ter um valor para ser depositado por uma cliente naquela mesma proporção, e a cliente, quando viu a mensagem dela, reputou que ela estava cobrando de verdade e aí fez a transferência, né? Porque eles usam uma técnica muito persuasiva. Diz assim, olha, eu estourei meu limite de transferência diária, estou precisando desse dinheiro agora, me ajuda. Só que aí todo mundo tem que ter a percepção de que, como é um golpe já conhecido de boa parte do público, você, nessas situações, tem que ligar para a pessoa e confirmar a necessidade, confirmar a autenticidade, ou seja, se utilizar de talvez procedimentos básicos, procedimentos racionais, que eu vou chamar de dever de cuidado. Tá? Você tem que ter o dever de cuidado, você sempre tem que ter a cautela em tudo que você faz, pensando nas consequências. Porque uma vez sendo feita essa transferência indevida, dificilmente a Polícia Civil da Paraíba ou a Polícia Civil de São Paulo vai apurar um crime que foi cometido por um presidiário lá no Ceará. Eles vão ter que abrir um inquérito lá, vai ter que abrir comunicação lá, fazer apuração lá, colheita de provas lá, custódia de dados, isso não vai acontecer. Então, assim, eu acho que os crimes mais sérios, como pedofilia, formação de quadrilha, criminalidade organizada, a Polícia Federal está bem amparada e tem certamente aí ajudado muito os cidadãos no combate, na repressão e também na equalização de crimes digitais. Mas em relação àquilo que fica a cargo da Polícia Civil, posso falar pelo meu estado, é um dado público. Nós temos aqui uma estrutura normativa que prevê desde 2018 a existência de uma delegacia de crimes virtuais, mas ela nunca foi implementada por falta de pessoal qualificado. Tá? Aqui no meu estado não tem nenhum advogado especializado em crimes cibernéticos, né, que possa dizer assim, olha, eu sou especializado nisso, né, eu tenho conhecimento de TI, tenho conhecimento de perícia computacional forense, eu não conheço, eu desconheço, eu dou aula em praticamente todas as instituições do estado, frequento bastante aqui o ecossistema, e posso dizer a vocês que nós não temos. O que nós temos são consultores de tecnologia da informação que precisam de um apoio do jurídico para performar aí essa atuação. Então, nós estamos no mato sem cachorro. Amigos, é prevenir para não chorar, tá? Porque não remedia depois. E eu digo isso a vocês como advogado de consultivo preventivo, né, que trabalha com compliance, e já estou cansado de dizer assim, ou você age agora por amor à sua empresa, com precaução, ou depois você só vai suportar a dor. E não vai ter como a gente fazer o trabalho devido. Ou seja, não vai ter uma forma de solucionar ex post facto. Então, eu sou muito sincero, muitos clientes procuram depois do fato acontecer, e aí eu digo, olha, infelizmente não tem nada que a gente possa fazer. Infelizmente não vai adiantar. Então, não é papo de advogado, eu estou falando isso porque eu preciso das empresas vivas, eu preciso das organizações sadias, para a gente poder continuar oferecendo serviços bons. Né? Eu quero que elas todas estejam na mesma página, né? Ou seja, mantenham o estado da arte. As empresas que não acordaram ainda, infelizmente, eu vou estar presenciando, testemunhando o encerramento de atividades, e isso vai me deixar profundamente magoado. Então, é uma coisa que a gente age realmente de peito aberto quando a gente dá recomendações, e muitas vezes a gente faz recomendações sem ônus, exatamente para que a gente possa ter aí a continuidade dos negócios e um ambiente empresarial mais sadio. Mais maduro, né? Eu acho que é isso. Maturidade empresarial é uma coisa muito importante. Você tocou num ponto bastante interessante também, que é a fragilidade dos nossos documentos todos escaneados, ou no tráfego, né, de que tem de dados, de informação. As próprias fintechs que estão surgindo uma atrás da outra, que você não consegue... você fala só virtualmente, né? Em resumo, em linhas gerais, nós não temos garantias nenhuma de estar cobertos, e provavelmente alguém tem esses dados nossos, é isso? Olha, em relação... A gente pode afirmar que tem gente que tem todos os nossos dados? Eu diria que para as pessoas que têm pouca consciência, provavelmente esses dados já estão todos devidamente vazados ou devassados, tá? Mas, no geral, mesmo as pessoas que têm cautelas, elas também correm muito risco. Depende do setor de atuação, depende do tipo de interação que elas fazem com as mais diversas empresas, governos e outras pessoas físicas. Mas o que eu quero dizer é que existem, eu faço sempre menção ao presidente da Cisco, o ex-presidente da Cisco, que ele dizia que a gigante da tecnologia, né, a Cisco Technology,
ele falava assim, existem dois tipos de empresa. E aí eu posso dizer também que existem dois tipos de pessoas. Aquelas que já tiveram vazamento de dados, né, que já tiveram os seus dados vazados, e aquelas que ainda não sabem que seus dados foram vazados, né, e já tiveram um problema de invasão. Então, é uma situação muito delicada, né, muito improvável que a gente consiga uma proteção real, uma proteção eficaz, mas eu posso dizer para tranquilizá-los que, no caso das empresas de seguro e das empresas, das instituições bancárias, sobretudo as fintechs, pela própria natureza do serviço delas, que é essencialmente digital, é 100% digital, elas não investem muito em material humano, em agências físicas, né? Em material, não tem muitos funcionários. Então, basicamente, o que elas têm é o pessoal de TI, é o pessoal de tecnologia, né? De inovação e de segurança. Então, são empresas que investem muito em segurança. Então, posso dizer para vocês ficarem tranquilos em relação às fintechs. Eu mesmo sou usuário de fintechs no Brasil e fora do Brasil. E essas fintechs, elas têm o quê? Elas utilizam basicamente uma plataforma muito poderosa, como a AWS, que é a Amazon Web Service, que é uma gigante em computação. Só para vocês terem uma ideia, a Amazon, você acha que o faturamento da Amazon é de compras, né? De compras na internet, né? De produtos. É o marketplace delas, que é muito poderoso, é o maior do mundo, talvez com pé de igualdade com o AliExpress, o Alibaba. Mas, na verdade, o faturamento da Amazon, que a gente conhece, é só de 30%. 70% do faturamento da Amazon vem dos serviços de tecnologia, da Amazon Web Service. Cloud, né? AWS. A armazenagem de dados, o cloud mesmo, né? Do cloud e da criação de soluções inteligentes e de soluções de segurança. Então, um dia tradicional, um dia comum, um dia chato na AWS, eles criam 1000 novas soluções tecnológicas para serem usadas no nosso dia a dia. Então, isso é um dia trivial, né? Um dia comum na AWS é um dia no qual eles saem com 1000 truques novos da cartola. Então, eu posso dizer a vocês que a gente tem que acreditar em alguma coisa, porque senão a gente trava. Quem vai viver aí sem WhatsApp, né? Clonaram meu WhatsApp de manhã, mas à tarde você tá lá com tudo, né? Tá certo. Rabai, eu gostaria de agradecer muitíssimo a tua participação. Assim, tem uma infinidade de questões, tem perguntas que surgiram aqui, diferença de gestão de risco de cibernético e gestão de risco digital. Tem um monte de colocações que surgiram, provavelmente numa próxima live. Eu queria te agradecer muito, agradecer a participação de todo mundo, agradecer muito. E assim. E o Instagram cortou os comentários, viu? O Instagram não tá colocando para mim, para visualizar nenhum comentário. Você tá vendo aí? Eu tô vendo aqui. Então, eu quero agradecer todo mundo. Um beijo enorme para todos. Cuidem dos seus dados, que é isso que a gente tem aí, que é isso que é a nossa identidade. Obrigada mesmo. Eu que agradeço o convite, sempre estaremos à disposição do Imersão. Acompanhe